Bom, boa tarde para todos, para todas. É um prazer estar aqui de novo, atendendo um convite do Alexandre, né, que há muitos anos já vem discutindo toda a questão hidroviária, né, da região metropolitana de São Paulo, né, um trabalho importante aqui em conjunto com toda a equipe, né, que ele lidera. Eu vou fazer uma fala breve, relatando um pouquinho sobre o Plano Diretor de São Paulo, o processo, o processo que gerou o Plano Diretor, falar um pouquinho de alguns aspectos que se relacionam com o anel hidroviário e a questão hidroviária de uma maneira geral, presente no Plano Diretor, né, e depois aqui combinei um pouquinho já com o Fernando, ele já tinha uma apresentação montada, vai poder aprofundar, né, essa discussão, com base inclusive em toda a reflexão que está sendo feita a partir, né, do debate, do processo do Plano Diretor. O que eu queria dizer, em primeiro lugar, é que a Câmara de São Paulo, né, estou atualmente licenciado como secretário de Cultura, mas participei intensamente dos 2 últimos anos do debate na Câmara Municipal, e nesse debate a questão hidroviária ocupou um papel importante, antes mesmo do Plano Diretor e durante o Plano Diretor, por conta de um projeto de lei que foi aprovado, o projeto do vereador Ricardo Nunes, que na verdade se inspira muito no trabalho do Alexandre e que propõe então um transporte hidroviário para o município de São Paulo. E esse debate ele suscitou uma série de discussões na Câmara, audiências públicas, debates que mostraram alternativas para o transporte hidroviário no município, possibilidades. Ele mesmo tinha, o vereador Ricardo Nunes, tinha toda uma proposta, tem uma proposta, na verdade, de um transporte hidroviário pelas represas, pelos rios, né, cuja viabilidade nós inclusive debatemos e vimos que era muito improvável que pudesse ser implantado. De qualquer maneira, o Plano Diretor, que foi elaborado nos 2 últimos anos, numa primeira etapa do Executivo, e a partir de setembro de 2013 até sua aprovação em junho de 2014, na Câmara Municipal, ele vai estabelecer um conjunto de diretrizes importantes para a cidade. O Fernando depois vai desenvolver um pouco mais tudo aquilo que diz respeito ao que nós poderíamos chamar da área diretamente ligada à água do município de São Paulo, aos rios, que é a macroárea de estruturação metropolitana, que é um dos eixos estruturadores do Plano Diretor. Na verdade, essa macroárea, ela tem um papel muito importante dentro da cidade, e ela, de certa forma, a gente vê aqui esses rios, na verdade, como eu nem vou mostrar aqui as imagens que o Fernando vai mostrar depois, mas na verdade ela acompanha exatamente esses pontinhos vermelhos que nós estamos vendo, nós estamos vendo aí nessa imagem. E ela é estruturadora da cidade. Por quê? Porque na verdade São Paulo hoje tem uma estrutura, principalmente seu centro expandido, que é exatamente a área que fica entre os rios. E essa área que fica entre os rios é a área que concentra a grande parte das atividades econômicas da cidade, o que nós chamamos de centro expandido, o centro expandido que hoje tem alguma coisa em torno de 70% do emprego da cidade, na verdade virou o centro da cidade, e os rios, e essa macro área da estruturação metropolitana que acompanha os rios, ela de certa forma forma uma espécie de ferradura no entorno desse centro expandido da cidade. E por ser uma região, uma área que tem uma antiga uso industrial, ou uma forte predominância de uso industrial que teve no passado, são as áreas, por serem baixadas, também são as áreas por onde se desenvolveram as ferrovias
e as ferrovias estruturaram, né, toda a expansão industrial da cidade, e hoje, com o processo de transformação econômica da área industrial, elas apresentam um grande potencial de crescimento, né, de atividades, tanto do ponto de vista de comércio, de serviço e de habitação, estruturando, na verdade, uma frente, né, de expansão da cidade, mas uma frente de expansão que se volta para dentro, né, do tecido urbano. Bom, mas né, o Fernando vai desenvolver isso com mais cuidado. O que eu queria destacar, em primeiro lugar, portanto, a importância que o sistema hidroviário ele tem hoje dentro do processo de desenvolvimento da cidade. E, ao mesmo tempo, com um conjunto de dificuldades enormes para poder se implementar, né? Por razões óbvias, porque nunca a cidade tratou essa área com, vamos dizer assim, com a preocupação de garantir continuidade de tecidos urbanos. Então, é uma área cortada não só por rios, mas pelas avenidas que margeiam os rios, pelas próprias ferrovias, que foi um fator de desenvolvimento, que ainda é um fator de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo ela é um fator de divisão, né, de ruptura do tecido urbano, e também pelo fato de serem antigas áreas industriais, portanto, áreas que estão contaminadas, áreas que têm, portanto, dificuldade na sua reapropriação para a cidade. Mas me parece assim, extremamente importante a gente, né, discutir a questão do anel hidroviário, da questão hidroviária na cidade, à luz de uma perspectiva, né, da cidade, que é uma perspectiva que coloca, então, a orla ferroviária como um espaço fundamental para o desenvolvimento do futuro da cidade. Por outro lado, né, o plano diretor tem um outro eixo estruturador, que é, né, o sistema de transporte coletivo estrutural, entendido ainda como o transporte coletivo, entendido como o trem, o metrô e os corredores de ônibus, BRTs, corredores à esquerda, né? Mas, ao mesmo tempo, no capítulo de mobilidade, né, foi bastante detalhado outros sistemas importantes de mobilidade, inclusive, né, foi incorporado ao plano diretor o sistema hidroviário como um dos sistemas de mobilidade da cidade. Claro que ao lado, né, do sistema cicloviário, né, que ganha hoje grande importância dentro da cidade, ao lado dos sistemas de transporte de carga, ao lado dos sistemas do viário propriamente dito e do sistema de transporte coletivo, né? Agora, o fato de ele ser incluído como, né, um elemento fundamental dentro da mobilidade coloca a perspectiva de debate sobre em que medida esse sistema pode, no futuro, vir a fazer parte do sistema de mobilidade estrutural, né? A gente sabe que o sistema de passageiros, hidroviário de passageiros, ele é difícil de ser viabilizado, mas eu não deixaria isso como uma hipótese totalmente fora de possibilidade. Eu acho que nós temos hoje, principalmente no sul do município, a necessidade de existir comunicações e ligações perimetrais. Aliás, historicamente a cidade ela se estruturou em cima de um sistema radioconcêntrico, né, onde todas as avenidas e o transporte coletivo e o metrô, todos os sistemas de mobilidade, eles tinham e têm ainda, né, uma perspectiva de ligação centro-periferia, né, e, portanto, com muitas poucas conexões perimetrais, né. Os anéis
né, que vem desde a concepção do Prestes Maia, né, do plano de Prestes Maia, os anéis poderiam ou deveriam ter cumprido esse papel, né, de transversais. No entanto, na verdade, se constituiu apenas, só estão estruturados hoje, 2 anéis dentro, né, do tecido urbano, sobretudo do município de São Paulo, que é o anel de radiação no entorno do centro, né, conhecido anel de radiação Prestes Maia, e o mini anel viário, que faz exatamente essa conexão ao longo dos rios, principalmente do Tietê e do Pinheiros, né, uma parte do Pinheiros, né, e uma parte do Tietê, apenas naquilo que a gente poderia chamar hoje de centro expandido, né, na verdade. E hoje nós temos o rodoanel, que já está mais externo, ou quase, bastante externo, em relação ao município de São Paulo, e embora na região metropolitana ele ligue, né, inúmeros municípios metropolitanos. Mas o que eu quero chamar a atenção é o fato de que nas represas, né, uma vez que o rodoanel ele é um sistema fechado, né, ele só conecta as rodovias, né, portanto, uma das grandes reclamações da população do sul do município é que ela não tem possibilidade de sair, por exemplo, do Jardim Ângela, ou do Grajaú, ou de Parelheiros, e ter uma ligação direta com a Zona Leste, ou com o ABC, ou com Osasco, através do rodoanel, porque o rodoanel, na verdade, faz parte de um sistema de rodovias de classe zero, ou seja, totalmente fechadas a vias urbanas. Isso gera problemas em todas as regiões, a falta dessas barreiras perimetrais. Algumas têm sido implantadas, como é o caso na Zona Leste da Jacopêssego. No entanto, na Zona Sul, né, na verdade, como a gente vê aqui, as represas constituem barreiras intransponíveis para esse deslocamento, né, tanto que a gente, quando discute a Zona Sul de São Paulo, quando se fala Zona Sul, muita gente fala Zona Sul porque olha superficialmente a região, né? Na verdade, quando eu falo Zona Sul, eu tenho um eixo que é o eixo do Campo Limpo, do Emiri, do Jardim Ângela, o outro eixo que é da Capela do Socorro, do Grajaú e de Parelheiros, e outro eixo ainda da Pedreira, né, de Americanó, de Cidade Ademar, né, Cidade Ademar, Pedreira, né, que na verdade ficam nos três lados da represa. Então, a conexão, e eu acho que a curto prazo, o que me parece mais promissor do ponto de vista de transporte hidroviário, é exatamente essa possibilidade de conexões perimetrais na Zona Sul, né, através das represas. Alguns estudos que foram feitos, inclusive nesse debate que aconteceu na Câmara, mostraram exatamente isso, né, ao contrário, inclusive, do que era o desejo do vereador Ricardo Nunes, que era a criação de uma ligação, mais uma ligação radial, né, que saía das represas e se dirigia então para Pinheiros, para Santo Amaro, para Pinheiros, para lá, para o centro da cidade, o que na verdade criava uma ligação paralela à ferrovia que já existe e as próprias avenidas que já existem, que já conectam, né, essas regiões da Zona Sul. Obviamente, essas conexões, a falta de conexões perimetrais dentro do município de São Paulo constitui um dos fatores da dificuldade de criação de novas centralidades nas várias regiões, porque em muitas situações é mais fácil a conexão das extremidades da periferia da cidade com as regiões mais centrais do que entre elas mesmas. Até porque, quando a gente fala Zona Leste, nós também estamos falando aí, pelo menos, de 3 grandes eixos, né? O eixo de Hermelino Matarazzo, São Miguel e Itaim, do eixo de Itaquera, Guaianazes, e do eixo de Sapopemba, de Vila Prudente, Sapopemba, São Mateus. Tem em Itaquera talvez um ponto de referência importante, meio central, né, dentro da região, pode fazer com que ali surja uma centralidade importante. Eu acho que, sem dúvida, é um elemento importante para romper, né, essa forte polarização que nós temos hoje de emprego muito concentrado no centro expandido
Bom, mas se na Zona Leste isso até é viável em função, né, de uma vida perimetral, como é o caso da João Pêssego, na Zona Sul isso é praticamente inviável, ou né, inviável pela via rodoviária. Então, a via hidroviária, ela poderia ser um elemento, né, de conexão importante do leste-oeste na Zona Sul, né, da ligação leste-oeste na Zona Sul. Isso não está suficientemente desenvolvido no plano diretor, né? Na verdade, o plano diretor ele não aprofunda, né, a discussão sobre a utilização do sistema hidroviário, mas ao introduzir o sistema hidroviário como um dos sistemas de mobilidade, abre uma perspectiva de agora, no debate que já está acontecendo, do plano municipal de mobilidade, que está sendo elaborado pela Secretaria de Transportes, ele ser trabalhado, e trabalhado de uma maneira a, por exemplo, considerar essas hipóteses como possibilidades a serem estudadas, com impactos importantes no desenvolvimento, sobretudo da Zona Sul. Outra questão que me parece importante, que também é muito pouco desenvolvida no plano diretor, mas que no plano de mobilidade deverá ser aprofundada, é a questão da carga, né? A questão da carga, onde talvez um dos elementos limitadores, limitadores do transporte, da mobilidade hidroviária para passageiros, seja menos importante e menos significativa, né? Mas isso depende de um conjunto de estudos para que possa ser aprofundado. O estudo que o Alexandre desenvolveu coloca a questão da carga e a questão, inclusive o transporte de resíduos, como, né, uma possibilidade importante dentro do transporte hidroviário. Bom, eu não quero me aprofundar muito aqui na discussão mais específica da macrozona de estruturação metropolitana, que ela está intimamente ligada à questão dos rios da cidade, que será objeto aqui da palestra do secretário, né, de Desenvolvimento Urbano, Fernando Melo Franco, que de certa forma vai poder aprofundar então esse aspecto. Eu quero só finalizar dizendo que, em relação ao plano diretor, que o plano diretor foi resultado de um processo coletivo de muitas contribuições, né? E obviamente o fato desse debate estar se fazendo aqui na FAO, o fato de haver, e não é só nesse assunto, vários outros assuntos que estavam sendo debatidos em diferentes lugares da cidade, né, na área de meio ambiente, na área de cultura, na área de habitação, o debate urbanístico da cidade foi muito importante para que a gente pudesse, no plano diretor, ajustasse e pudesse, no trabalho que foi feito, bom, tanto no Executivo em primeiro lugar, mas posteriormente no trabalho que eu coordenei na Câmara, pudesse incorporar essas contribuições em diferentes aspectos. E isso mostra a importância, né, às vezes, propostas que são desenvolvidas na universidade, que lançam ideias que talvez não se viabilizem no curto prazo, elas podem ficar projetadas aí para que, nos momentos onde isso encaixe com as políticas públicas, elas se transformem em projetos, em planos. E eu acredito que toda essa reflexão sobre o anel hidroviário, ele certamente nos alerta a necessidade de colocar esse tema na agenda da cidade com bastante destaque. Então é isso, gente. Obrigado. Eu vou ter que pedir desculpas que eu estou em aula, né? Então eu combinei com o Alexandre que eu vinha aqui fazer uma breve fala, mas que eu ia ter que voltar então lá para a minha disciplina, senão a minha chefe de departamento aqui vai ficar brava comigo, né?
Então tá, obrigado.